escrito um nome mistério: a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Por que ela é a mãe? Porque começou nela. Quem foi que começou a adoração de ídolos? Nimrod. Quem foi o fundador da Babilônia? Nimrod. De lá saiu todo o sistema apóstata, adúltero de religião. Então ela é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Amém, irmãos? Ou seja, ela é a origem. Aí vamos ver aqui mistério. Esse mistério aqui, irmãos, está escrito um nome mistério. Tem a ver, sabe com o quê? Ocultismo, espiritismo. Tá certo, irmãos? Tem a ver com invocação de espíritos. E tem a ver também com ecumenismo, mistura das religiões, do qual o Brasil é um país campeão, né? Verdade, irmão? De sincretismo religioso, onde aqui quase todas as religiões se misturam. Não é verdade? O catolicismo está misturado com o bandismo, que está misturado com o espiritismo mesa branca, que, enfim, a mistura é grande. O caldeirão de religiões no Brasil é uma coisa terrível, né? E podemos chamar isso de quê? Prostituição. Amém? Prostituição religiosa. Versículo 6. O tempo passa muito rápido, né, irmãos? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Primeiro, dos santos, está se referindo a todos os profetas que foram mortos em Israel, quando Israel estava prostituído com a idolatria e a astrologia. O próprio Senhor Jesus Cristo se referiu a Israel dizendo assim: terra que mata os profetas, e apedreiras a todos aqueles que aqui foram enviados. Sim ou não? Sim. Então está falando aqui de Israel, porque quando Israel estava apóstata, quando Israel estava desviado, né, estava idólatra, Deus levantava um profeta e eles matavam. Por causa da mensagem do profeta que vem da parte de Deus, da reconciliação que ele pregava para que o povo buscasse com Deus. Amém? Então aqui o sangue dos santos está se referindo aos profetas, aos santos do Antigo Testamento. E as testemunhas de Jesus são todos os verdadeiros cristãos que foram mortos pelo sistema religioso apóstata em todos os tempos da história, incluindo a tão conhecida e famosa dentro da história Santa Inquisição, onde milhares e milhares de pessoas inocentes e cristãos verdadeiros foram mortos, segundo eles, em nome da verdadeira fé. Então, a prostituta está o quê? Embriagada com o sangue dos santos. Amém? E das testemunhas do Senhor Jesus. É isso que está dizendo a palavra. Versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O mistério já foi explicado, né, irmãos? Já expliquei para vocês o mistério das 7 cabeças e dos 10 chifres, que significam 10 nações, não é verdade? Do qual 3 vão ser dirigidas pelo próprio anticristo, e 7 ficam com seus próprios governantes, seus próprios presidentes, mas que a intenção deles é entregar ao anticristo todo o poder das suas nações. Amém? Então nós estamos falando de um sistema político que está criando um império mundial. E essa prostituta no começo vai estar montada, vai estar sendo levada por esse sistema. Amém? Vocês estão me entendendo? Então vamos para o versículo 8. A besta que vi foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos
nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Meus queridos, aqui, através desse versículo, existe uma interpretação errada a respeito desse versículo. O que eu escrevi aqui foi o seguinte: alguns estudiosos, e isso do nosso meio, dizem que a besta, como homem, como anticristo, é o mesmo Nimrod. Por que eles dizem isso? Porque o versículo diz o seguinte: a besta que viste foi, quer dizer, já existiu, tá certo? Já não é, quer dizer, atualmente não existe, e há de subir do abismo. Então existem pessoas que dão a explicação a esse versículo dizendo o seguinte: que Nimrod mesmo, primeiro que se rebelou contra Deus, o criador da Babilônia, o criador da primeira falsa religião de adoração dos astros, ele foi enviado ao abismo, e de vez em quando Deus permite que ele retorne à terra. Aí essas pessoas intitulam algumas pessoas que eles acham que era a reencarnação de Nimrod, como por exemplo Nero, do tempo do antigo Império Romano, como por exemplo Napoleão Bonaparte, como por exemplo Adolfo Hitler. Todos esses homens que tiveram a ideologia, tiveram a intenção de criar um império de adoração a si próprios. Amém? Vocês estão entendendo? Isso é uma interpretação que é dada a esse versículo, que esse mesmo anticristo é a mesma pessoa que já foi Nimrod, tá certo? Mas eu não concordo e não aceito esse ensinamento nem essa interpretação. Por quê, meus amados irmãos? Eu vou lhes explicar. Isso é crer em reencarnação. Ora, se Nimrod morreu no tempo lá de Gênesis, há muitos anos atrás, mais de 6.000 anos atrás, né? E ele depois encarnou em fulano, e foi fulano na face da terra, desencarnou de novo, desceu para o abismo. Depois de algum tempo volta na figura de outro, aí desencarna, volta para o abismo. E agora por último vai voltar do abismo e vai encarnar e vai ser o anticristo. Isso é o que? O ensinamento e a crença em quê? Na reencarnação. E a reencarnação não existe, irmãos, porque isso abre um precedente e abre uma janela para o seguinte: ora, se um espírito pode reencarnar, então outros também podem. Vocês estão entendendo? Então esse versículo está falando isso não, nem dá base para esse entendimento. Jamais Nimrod, que morreu lá 6.000 anos atrás, no tempo de Gênesis, nunca mais voltou à terra. Está enterrado e está lá aguardando o juízo final. Amém, irmãos? Está lá aguardando o juízo final. Aonde ele está, eu não sei. Vai ser do inferno com a banda, né? Ele foi um rebelde contra Deus. Agora que ele voltou aqui na face da terra, voltou mais não. Irmãos, então eu refuto e rejeito, tá certo? Essa doutrina e esse ensinamento que diz que Nimrod já voltou várias vezes na face da terra. Eu não creio, e a Bíblia não dá espaço para a reencarnação. Eu sou contra o ensinamento, porque não existe reencarnação. Amém? O que existe é obsessão, né? E existe também de uma pessoa ficar endemoniada. Não é verdade? Que é uma possessão. Aí é outra coisa. Mas reencarnação não existe não. Amém? Todos esses espíritos que se apresentam, seja onde for, centro espírita, kardecista, mesa branca, seja onde for, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, seja onde for, dizendo que é fulano de tal, é mentira, é demônio puro. É verdade. É demônio se passando por ser humano que já morreu. São espíritos familiares. Tá certo? Por isso que as pessoas se admiram. Que ele diz: eu sou fulano, né? Morei com outro fulano de tal. Claro, ele vivia na vida daquela pessoa, acompanhava aquela pessoa, sabe tudo daquela pessoa, consegue se passar por aquela pessoa. Mas tudo é engano do diabo.
Então eles imitam até a própria voz da pessoa. Imita a voz, faz os gestos, porque convivia com a pessoa, muitas vezes dentro da pessoa. Então, tudo isso é um embuste, é uma mentira, é alguma coisa fabricada pelo diabo. Amém, irmão? Então nós rejeitamos esse ensinamento, essa doutrina, de que Nirode reencarnou várias vezes na face da terra e a última reencarnação dele seja o anticristo. Isso não é verdade. Amém? Estou falando assim porque isso é ensinado no nosso meio. Tem pastores, tem professores de escatologia que acreditam nisso, né? Então vamos falar a verdade sobre o assunto. O versículo está falando do Império Mundial, irmãos, que já dominou a terra. Por exemplo, o Império Romano já foi império, amém? Amém. Hoje ele é? Não. Não. Vai voltar a ser? Sim. É só isso que a palavra está dizendo. Glória a Deus. Quanto à expressão subir do abismo, está se referindo ao poder que vai dar origem a essa ressurreição desse império. De onde é que vem esse poder? Vocês sabem? Que vai dar origem, que vai dar o poder, que vai fazer essa ressurreição que aparece lá no capítulo 3, que o mundo todo se admira, porque a cabeça ferida foi restaurada. Ouve, né? Está falando de quê? Está falando da ressurreição do império, não está falando de uma pessoa. Amém, irmãos? Sim, pastor, subir do abismo. Subiu do abismo, né? Diz aqui, quanto à expressão subir do abismo, e está se referindo ao poder que vai dar origem à ressurreição daquele antigo império. Vamos ver o versículo 9. Versículo 9 diz o seguinte: antes do versículo 9, vamos ler o capítulo 13, versículo 2, 3 e 4. Antes do versículo 9. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os pés de urso, e a sua boca como boca de leão. O dragão, que é o diabo, deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Por isso é que essa besta sobe do abismo, porque ela vem com o poder do diabo. Amém, irmãos? O 3: e vi uma de suas cabeças como que é ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, irmãos. Então, quando fala que ela sobe do abismo, está falando apenas que ela vai emergir, ressuscitar, voltar a existir pelo poder do diabo. Amém? Por influência maligna. Mas não está falando de homem não, está falando do antigo império, que já existiu. Hoje como império não existe, mas vai voltar a existir. Existe hoje como império religioso, mas não império político nem poder militar. Amém? Então vamos lá. O versículo 9 do 17 dá a chave disso, irmãos. Olha, vê como ele dá a chave, o versículo 9. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Está falando de quem então? Quem é que está sobre os 7 montes? Roma. Está falando então outro versículo de quê? Do Império Romano. Amém? Então a própria Bíblia se explica. Glória a Deus. Versículo 9. As 7 cabeças são 7 montes. Roma é a única cidade do mundo construída sobre 7 montes. Glória a Deus. Eu estou correndo, irmão, para ver se dá tempo, mas o tempo não ajuda não. Versículo 10. E são também 7 reis. Eu já expliquei sobre isso. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E são também 7 reis. 5 já caíram e não existe. Outro ainda não é vindo. 5 já caíram. Se refere aos impérios mundiais que já existiram. Primeiro império, Egito. Segundo, Assíria. Terceiro, Babilônia. Quarto,
a Grécia. Sexto, a Roma, Império Romano. Como o Império Político já caiu, mas ainda hoje existe como Império Religioso. Explica bem direitinho, né, irmão? Glória a Deus. Né? Mostra até os detalhes, né? Um existe. E o outro ainda não é vindo. Que império é esse? O império do Anticristo. Que vai sair da onde? De onde existia antigamente o antigo Império Romano. Glória a Deus. E ela também é o oitavo. E é dos 7. Olha como diz, a própria Bíblia diz. É oitavo. O anticristo vai ser o oitavo rei. E ele vem dos 7. Glória a Deus. Os 10 chifres, ou as 10 nações que formarão o último império, ou o oitavo rei, já pertenceram ao antigo Império Romano. Amém, irmãos? Já pertenceram, já foram do Império Romano. Sei que o tempo está bem curtinho, mas se você quiser uma confirmação, você vai lá no livro de Daniel, no capítulo 7, e lê o versículo 24. Daniel 7, 24 diz o seguinte: e quanto às 10 pontas, ou chifres, trazendo direto, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantará 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reinos, ou 3 pontas. Bate ou não bate? Glória a Deus. Eram 10, ele abate 3, ficam 7, ele se torna o oitavo. Glória a Deus. As nações continuam sempre sendo o número de 10. Amém? Mas as cabeças são 7, porque 3 foram abatidas. Glória a Deus. Marca aí o livro de Daniel, segura aí. O antigo Império Romano se estendia por uma parte da Europa, parte do Oriente Médio, que na época era chamada de Ásia Menor, Palestina e parte do norte da África, viu, irmãos? Então essas 10 nações, elas faziam parte da região do antigo Império Romano. Ela pode sair de qualquer um desses lugares. Amém? Versículo 12, 17 e 12. Eu quero terminar, está bem pertinho, dá para terminar, dá para tudo. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Acabamos de ler isso lá em Daniel 7, 24, não foi? Que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, quer dizer, por pouco tempo, juntamente com a besta, com o anticristo. Versículo 13: eles têm o mesmo intento, o coração deles tem a mesma vontade, o mesmo desejo. Entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então eles serão, de forma figurada, estão lá, como se fossem os presidentes dessas nações. Mas na verdade quem manda mesmo é o anticristo, que manda neles e nas nações deles. Porque a intenção do coração deles é entregar para ele o poder e a autoridade. Amém, irmãos? Então o anticristo, ele vai reinar sobre uma confederação de 10 nações. E essas nações pertenciam antigamente ao antigo Império Romano. Glória a Deus. Versículo 14: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Isso aqui, irmãos, do versículo 14, é uma referência que essas nações estarão presentes na grande batalha do Armagedon. Elas combaterão contra o Cordeiro as vencerá. Amém, irmãos? Os seus exércitos estarão presentes na grande batalha do Armagedon. É isso que está dizendo.
Versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Isso já foi explicado, não já, irmão? Né? Isso aqui, na verdade, é a interpretação do primeiro versículo do capítulo 17. Né? Que ele diz assim: grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Né? Então essas águas são o quê? Multidões, povos, línguas, tribos e nações, o mundo todo. Glória a Deus. Quer dizer que a prostituta está espalhada no mundo todo, né? Por isso é que ela dá a beber da sua prostituição no seu cálice a todos os reis da terra. Ela é poderosa. Versículo 16. Isso aqui é a própria Bíblia se interpretando. Olha que coisa linda. E os 10 chifres que existe na besta são os que aborrecerão a prostituta. Olha aí. Olha uma coisa começando a mudar de figura. São 10 nações, amém? 10 reis, né? Como é chamado. Na verdade são 7 mais 1. Eles vão fazer o quê? Vão aborrecer a prostituta. Quem é a prostituta? É o maior sistema religioso falso cristianismo que existe no mundo. Por que eles vão aborrecer? Se até há pouco tempo aqui eles estão andando de mãos dadas. Se ela está sentada sobre ele. Vou explicar, irmãos, é para terminar mesmo. Glória a Deus, é o versículo 16. E os 10 chifres são os que aborrecerão a prostituta. Aqui mostra que depois que o império estiver estabelecido, haverá um choque religioso, pois a prostituta é uma forma de cristianismo, adulterada, mas é. E os 10 chifres, que são as 10 nações, começarão a adorar o próprio anticristo como se fosse Deus. Aí haverá um choque. Haver um choque de religiões. Então o que é que acontece? Aqui fica revelado que o papado será destronado pela religião do anticristo. Vamos ver o versículo? E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e que a porão desolada e nua. Ela vai cair, não vai? Quer dizer que ela vai ficar nua por quê? Porque eles vão tomar as suas riquezas. Eles vão se apossar das riquezas do Vaticano. Tá certo? E comerão a sua carne. Estão falando a mesma coisa. Tá certo? E a queimarão a fogo. Você sabe o que é que isso quer dizer? Deus se vingando da grande prostituta. Se vingando da grande meretriz. Você lembra lá no capítulo 16? Que ele diz assim, ó, no versículo 19, e eu me lembrei da grande Babilônia. Vou dar o resultado dela agora. Glória a Deus. Não é verdade? 16, 19. Parte B do versículo diz assim: e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E Ele próprio é quem vai colocar no coração desses governantes para se voltar contra a prostituta, contra a grande Babilônia. E ela vai ser destruída por eles através disso. Porque só vai poder existir uma única religião na face da terra. Qual é ela? A religião da adoração à pessoa do anticristo. Então como é que pode haver um novo cristianismo? Se o que eles querem é varrer, acabar, aniquilar o nome de Jesus da face da terra. Porque na verdade a prostituta tem um sistema prostituído, é uma religião prostituída, mas é um cristianismo. Sim ou não? Sim. E eles não adoram só cristão, tem mais um bocado de gente que eles adoram, na verdade, e eles são apegadíssimos a uma tal senhora. Que eles não vão querer por nada deixar de adorar essa senhora para adorar o anticristo. E a única religião do mundo que vai sobrar vai ser a religião de adoração ao anticristo. Então vai haver um choque de religiões. E como na época todo o poderio é esse novo império formado por essas 10 nações,
eles vão se voltar contra ela e vão destruir. Veja o que diz o último versículo aqui, o versículo 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento. Quem coloca o desejo de destruir a prostituta? O próprio Deus. E tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Que cidade é essa, gente? Roma. Mais precisamente lá em Roma fica qual cidade? Vaticano. Tá certo, irmãos? A cidade que reina sobre os reis da terra é o Vaticano, o centro do cristianismo apóstata. A própria cidade do Vaticano vai ser bombardeada e destruída. E a sua destruição nós vamos estudar no próximo capítulo, capítulo 18, que faz uma narração pormenorizada da destruição real como cidade da grande Babilônia. Amém? Então fico por aqui. Nessa quarta-feira nós encerramos aqui o capítulo 17, e na próxima quarta-feira, se o Senhor Jesus não tiver vindo ainda, nós vamos dar continuidade estudando o capítulo 18 em nome do Senhor Jesus. Amém.